Tomemos assento, meus irmãos. Nós vamos continuar, irmãos, essa matéria tão importante que é o Espírito Santo. Acho que, pesquisando, irmãos, e estudando, eu percebi que a doutrina do Espírito Santo é a mais importante doutrina. Aí ajoelhado orando aqui, pastor Afonso, pertinho do senhor, ajoelhado hoje aqui orando, a minha mente começou a funcionar e eu orando: Jesus, me ensina a explicar para a igreja a importância dessa doutrina. E aí veio na mente o carro. Põe a foto do carro do irmão André aí, irmão. Peugeot 206, vinho, ou vermelho. Eu falei, meu Deus, eu vou falar para a igreja rapidinho, para os irmãos verem o quanto é importante estudar, mergulhar nessa doutrina. A Bíblia tem outras doutrinas muito importantes também. Soteriologia é doutrina da salvação. Mas a operação da salvação é feita pelo Espírito Santo. Escatologia, doutrina dos acontecimentos futuros. Arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, grande tribulação, volta de Cristo em glória, implantação do reino milenial. É escatologia, é importante, mas é o Espírito Santo quem vai operar todas essas coisas. Aí eu falei, meu Deus, cadê o carro? Peugeot 206. Olha lá, irmão André, dá um glória aí, irmão André. Vamos pensar, a da irmã Márcia, não é dele mais não, ela tomou dele. O que é mais importante no carro? Os pneus, os faróis, o motor, a lataria, limpador de para-brisa, a bateria ou o combustível? Pense comigo, irmãos. Irmão Josué, o senhor chegou de viagem, irmã Karina, estávamos com saudades. Eu pensei comigo ali ajoelhado e orando, meu Deus, é o combustível, que se faltar gasolina, não carrega a bateria, o pneu não roda, o motor não vira. Amém? E o Espírito Santo é simbolizado por azeite, que é o combustível que vai mover o motor do crente. Amém, meus irmãos? Você só está aqui hoje porque o Espírito Santo trabalhou, irmã Ângela, lá no seu coração, no meu, e me motivou eu tomar banho correndo e vim adorar Jesus e receber o ensino essa noite. Então o Espírito Santo é importante ou não? É muito importante. Então vamos estudar ele, mergulhando nos pormenores que é a doutrina do Espírito Santo. Nós estamos falando do fruto, mas antes de falar do fruto, vamos pensar também juntos. O Espírito Santo promove no crente, ele não é só o Consolador. Atos 1:8, põe Atos 1:8. Ele não é somente o Consolador, não é só aquele que assumiu o papel de pai dos discípulos e nós. Olha Jesus dizendo, recebereis o quê? Virtude. Virtude é poder, virtude é o combustível, virtude é dínamo, é aquilo que produz fogo. Amém? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a
Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos precisavam esperar o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o capítulo 2 acontece esse derramamento, capítulo 2. Aí acontece o batismo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo promove, além do consolo para o crente, ele promove o convencimento do pecado. É ele que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Está escrito em outro versículo da Bíblia. Então vamos pensar juntos. O Espírito Santo é consolador, amém? Porque consola o coração daqueles e de todos nós. O Espírito Santo convence o homem do pecado, por isso que ele aceita Jesus, ele se converte a Jesus. O Espírito Santo vai produzindo agora, depois da conversão, a obra da salvação vai sendo produzida no crente. O Espírito Santo agora começa a trabalhar e ele recebe o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Mas não para por aí, o Espírito Santo vai trabalhando na vida do crente, produzindo a obra da regeneração. O que é isso, pastor? É ser gerado de novo, nova criatura. Nicodemos não entendeu isso. Ele chegou para Jesus e falou: olha, como é que faz para eu receber as obras que tu fazes? Aí Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas eu não posso entrar na barriga de minha mãe, Senhor. Aí Jesus falou para ele: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, aleluia. Então o Espírito Santo promove a regeneração, o novo nascimento. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Quantos foram gerados? Diga amém. Além da regeneração, o Espírito Santo vai promovendo, produzindo em nós, irmãos, tudo que nós precisamos. Vai ensinar para quem prega. O Espírito Santo te fará lembrar de tudo quanto o Senhor te ensinou ao estudar a palavra. Amém? Vocês estão aqui? Diga amém. E chegamos agora, irmãos, na obra que é o fruto do Espírito. Para quem não estava terça passada, só resumindo rapidinho, não é frutos, é fruto. É um fruto dividido em 9 partes, em 9 características, 9 aspectos. O exemplo que eu dei foi da laranja. Olha lá, a laranja com 9 gomos. E aquela tem 9 mesmo, não tem? 9 gomos. A laranja continua sendo laranja, o fruto da laranjeira, mas dentro dela, cada gominho é uma operação do Espírito Santo, produzindo em nós, o crente, a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Lembra que eu disse terça passada que é o Espírito Santo produzindo no crente, esculpindo em nós as características de Cristo. Eu falei da madeira bruta, o artesão com formãozinho batendo, vai fazendo aquela madeira receber um aspecto de um rosto, do que ele deseja fazê-la formar. Então, a palavra de Deus é esse formãozinho que vai batendo, e o Espírito Santo vai achando lugar em nós e vai produzindo em nós o caráter de Cristo, de maneira que aonde você anda, todos sabem, ali vai alguém que carrega as marcas de Cristo em sua vida, pelo fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? O fruto do Espírito é a reprodução do caráter de Cristo em nós. É a própria vida de Cristo refletida na nossa vida. Tudo isso foi matéria de terça passada, mas é uma colher de chá para quem não veio terça passada e veio hoje. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui? Falamos o primeiro aspecto do fruto, que é o amor, que é o ágape. Nós tratamos isso com um pouco de rapidez, mas eu quero trazer para os irmãos que esse amor produzido em nós
pelo Espírito Santo, é a marca registrada, é o distintivo, é o carimbo que somos filhos de Deus. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Põe João 13:35. João 13:35, para a gente ler rapidinho. Já vou fechar o amor, tá? Vamos junto? 1, 2, 3. Então, à medida que eu amo o meu irmão, a minha irmã, eu estou demonstrando com esse ato do amor, de amar um ao outro, amar a minha esposa, a esposa amar o marido. Amém, meus irmãos? São vários tipos de amor, que é sentimento, o amor da esposa com o marido, o amor de Deus para a igreja, são diferentes, mas não é essa a matéria de hoje. Mas só um exemplo: se eu não consigo amar aqueles que estão dentro de casa, minha esposa, meus filhos, genro, nora, a minha família, como eu vou amar os de longe? Às vezes é mais fácil amar os de longe, que a gente não convive, do que amar os que convivemos no dia a dia. Mas é importante amar primeiro os de casa. Amém, meus irmãos? Como está o nível do seu amor em casa, com sua esposa, com seus filhos? Eu gosto muito daquela alegoria, daquela comparação da criancinha inocente, que acabou o culto, ele correu no púlpito e gritou daqui do púlpito: mamãe, desce daí, meu filho. Mamãe, vamos trazer a cama, vamos trazer a mesa, a cadeira, para a gente morar aqui na igreja. Aí a mãe falou: o que é isso, meu filho? Mamãe, aqui o papai é tão bonzinho, e lá em casa ele é tão duro, é tão mau, porque falta o amor como fruto do Espírito. Mas não falta aqui. Quantos amam a sua esposa, seus filhos? Digam amém bem forte. Deixa eu ouvir. Qual o nível de amor? Como é que está o amor da sua família para com você, de você com a sua família? Amém, meus irmãos? Vamos para relembrar o segundo gomo desse fruto. A alegria deve ser a marca do cristão. Alegria aqui não é uma opção, não, é um mandamento, é uma ordem. Alegrar. Filipenses 4:4, vamos lá? Filipenses 4:4, vamos recitar juntos. Filipenses 4:4, já está lá? Vamos junto? 1, 2, 3. Amém. Alegria é mais do que sentimento, mais do que emoção. Alegria produzida pelo fruto do Espírito. Quando Ele habita, o Espírito Santo em nós, Ele produz essa alegria. Ele produz esse resultado da alegria. Amém, meus irmãos? Que independe das circunstâncias que estão nos cercando no dia a dia. Mas o terceiro gomo, esse eu falei rápido, ou nem falei, né? Não deu tempo. Mas vamos lá. Que é a paz. O terceiro gomo do Espírito, de Gálatas 5:22, é a paz. Essa paz não é apenas uma trégua, não é apenas um momento de paz. Essa paz, ela é duradoura, ela coexiste com as lágrimas. É possível chorar sentindo dor, é possível chorar sentindo aflição, sentindo luto por alguém que partiu, que você ama, mas a paz, ela não pode cessar, ela está ali dentro do seu coração. É a paz independente da tempestade. Amém? Diga comigo: paz é um sentimento acima das tempestades da vida. Amém? No barco, Jesus com os discípulos, a tempestade, o vento soprando, mas Jesus estava dormindo, porque Jesus é o príncipe da paz. É possível ter paz diante da tempestade. É você saber suportar a tempestade, pensando que ela não dura para sempre. Daqui a pouco vai raiar o sol, a alegria vai persistir, e a paz de Deus, que excede,
que supera todo entendimento. Irmão, se o crente pelo Espírito Santo tem paz, essa paz excede, supera toda compreensão humana. Nada nessa vida é capaz de comparar a paz do Espírito Santo que há em você ou superar. Amém? Quem sente paz, diga amém. A paz de Deus é uma doçura da alma, é uma serenidade da mente, é o sossego do coração. Aquela dupla de cantores lá do Pernambuco, eles cantam: acalma minha alma, descansa aí, o Pai está cuidando de tudo para mim. É lindo esse hino. Experimente ouvir esse hino, experimente amanhecer, põe no celular, você vai ver que gostoso que é. Então paz é serenidade da alma, é saber que Deus está com você nos vales, nas aflições da caminhada. E o exemplo que eu trouxe para os irmãos, Atos 7:54, da paz, fruto do Espírito, Estevão. Põe lá, Atos 7:54. A multidão que estava, irmãos, para apedrejar Estevão, eles estavam cheios de raiva, ódio. Olha a situação deles. Vamos juntos? 1, 2, 3. Contra Estevão, olha a falta de paz. A falta de paz faz o incrédulo, o ímpio, ranger os dentes. Faz o ímpio, o incrédulo se enfurecer. Mas olha o Estevão no verso 55. Põe o 55. Juntos, todos juntos, 1, 2, 3. Cheio. Olha o fruto do Espírito Santo chamado paz operando. Os inimigos prontos para apedrejar Estevão, rangendo o dente com ódio, mas ele cheio do Espírito Santo. Quem deseja essa paz que o Espírito Santo produz? Então diga: Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Eu preciso dessa paz. Quem tem essa paz, característica do fruto do Espírito, irmão, ele pode, diante da tempestade, da luta, levantar os olhos. Pode ninguém estar vendo, mas ele tem paz. Ele vê. Vê o que, pastor? Os céus abertos. E a glória de Deus, a presença de Deus. E Jesus em pé, assentado aonde, irmãos? Aleluia, olha quem tem o fruto da paz no coração. Olha lá, ele vê Deus, ele vê a presença de Deus, independente da fúria do inimigo contra ele. Mas ele consegue ter paz. Diga amém comigo mais forte. E o verso 60, para ganhar tempo. Olha o 60, pastor Douglas, olha o 60. Meu Deus do céu, quem tem paz pelo fruto do Espírito, ele não deseja a mesma coisa para o seu inimigo. Olha lá, vamos junto, 1, 2, 3. Quem tem paz até para morrer é lindo. Ele adormece orando pelos seus inimigos. Diga glória a Deus. É maravilhoso. Dá vontade de morrer assim? Não dá, irmã Rosana? Dá não? Pastor Douglas, muito boa colocação. Pastor Douglas está dizendo, mesmo na fase terminal da morte, quem tem paz, ele está pronto para pedir perdão. Eu vi vários casos assim, pastor Douglas, de pessoas próximas à morte, mas crente em Jesus, lembrou que alguém estava triste com ele, ou que ele entristeceu alguém de maneira até involuntária, e ele mandou chamar. Eu me lembro, na cidade onde morávamos, não vou falar o nome, para que não desperte curiosidade, mas nós morávamos numa cidade e adoeceu
a esposa de um dirigente de congregação, um pastor. E ela foi para o hospital mal. E eu fui visitá-la. E quando lá cheguei, eu disse: como está a senhora, irmã? Ela disse: ô pastor, foi bom o senhor vir. Eu sei que Jesus vai me levar, mas eu queria que o pastor presidente viesse aqui. Será que é possível? Eu falei: agora, irmã, vou na casa dele buscar agora. Então busca, pastor. Aí eu corri lá: pastor, a irmã esposa do dirigente lá da tal congregação, eu visitei agora que o senhor pediu, ela pediu sua presença. Não, vamos lá, me leva lá. Nós subimos a escadaria do hospital. Quando chegamos no quarto, aquela irmã olhou para o pastor, chorou, disse: pastor, me perdoa, eu me zanguei com o senhor, quando o senhor trocou nós daquela congregação grande para aquela menorzinha, eu fiquei zangada com o senhor, eu sei que eu pequei, o senhor me perdoa, eu quero partir em paz. O pastor chorando orou: irmã, está perdoado, Senhor, cura a tua filha, abençoa, cura, amém. Despediu da irmã. Quando nós descemos a rampa do hospital, chegamos na calçada, lembra, irmã Rosana? Meu Deus, irmão, tinha uma pessoa, parente dela, na calçada para subir para o quarto de acompanhante, e outro acompanhante estava lá para sair. Aí o telefone daquela tocou e ela disse: olha, a irmã acabou de partir, foi só ela perdoar o pastor perdoar ela, orar por ela, ela partiu. Mas partiu salva, em paz, porque quem ama e quem tem o fruto da paz, irmão, até para morrer, morre em paz, diga amém. Oh, que coisa linda. Então os irmãos viram Estevão apedrejado, estava em paz. Agora vamos para o quarto gomo do fruto do Espírito, que é a longanimidade. Fale comigo: longanimidade. Mais forte, eu quero ouvi-los. Pastor, o que é isso? Me ensina. Eu fui estudar e aprendi. Longanimidade vem de macrotimia, uma palavra grega. Macrotimia. Macro significa longe, distante, grande. Cidade macro, cidade grande, longe. E timos significa ira, indignação, cólera. Pastor, e o que é longanimidade? É manter-se longe do furor, longe do ódio, longe da cólera. Irmão, longanimidade é ânimo longo para se irar, para ficar nervoso, para ficar irritado. E Deus é longânimo. Olha que coisa linda. Êxodo 34:6. Deus é longânimo, Ele tem um ânimo longe para irar-se. Amém, meu irmão? Êxodo 34:6. O que diz lá o texto? Vamos juntos? Um dos nomes do nosso Deus. Passado, pois, o Senhor perante a sua face, chamou Jeová o Senhor Deus misericordioso e piedoso. Agora aqui é o nome da longanimidade: tardio em iras e grande em beneficência. E é aquela pessoa que demora para irar. Às vezes é chamada até de mosca. Esse irmão tem espírito de mosca, não se mexe, não se move, não se irrita, mas não é espírito de mosca, é o fruto do Espírito, pastor Valt, que dá a ele, a ela, esta atitude de ser longânimo. Pastor, que coisa impressionante, ânimo longo, espichado, máximo, é como a borracha, irmão. Pensa numa borracha que você estica, e ainda dá para esticar um pouco mais. Assim deve ser o ânimo do crente para ficar bravo, para irar. Deus está falando com alguém e comigo já falou muito essa tarde estudando. Eu preciso ser longânimo, eu preciso ter ânimo longo para perder a paciência. Diga amém. Posso resumir?
O que é longânimo? É uma pessoa que não perde a estribeira, é uma pessoa que não tem estupim curto. Ah, pastor, eu sou assim, é meu temperamento. Falta o fruto do Espírito, longanimidade. O temperamento é moldado, o temperamento é temperado. Aí você não fica com estupim curto, diga amém, diga glória. Ah, está doendo, mas é assim mesmo, irmão. A dor, o remédio que provoca a dor, cura, diga amém. Hã? O velho homem quer ressuscitar de vez em quando, irmão, mas o fruto do Espírito impregnado em você produz o caráter de Cristo em mim e você. Pastor, o que é mais o longânimo? É aquela pessoa que não é pólvora seca, pura, que não reage de forma destemperada. Lembrei da cadeirada do ano passado. Quem lembra da cadeirada a nível nacional? Meu Deus do céu, aquele homem não tem esse fruto chamado longanimidade. Que mais? Ele não é descontrolado, ela não é descontrolada, ele não é desgovernado, desgovernada, tem controle, diga amém. Tem controle aí ou não? É a pessoa que só reage assim, se o Espírito Santo produzir nele o fruto do Espírito. Pastor André, diga glória a Deus. Longanimidade, Espírito Santo, produza longanimidade em nós, em mim principalmente, na irmã Rosana mais ainda, diga glória, irmã Rosana. Macotimia, essa palavra significa longanimidade. Quer anotar? Paciência triunfadora com pessoas difíceis. Tem gente difícil de lidar, tem ou não tem? Tem até aquele que fala assim, eu sou osso duro de roer. Irmão, osso duro de roer é costela e ainda tem que ser de ripa, mas o crente tem carne, o crente tem o Espírito Santo. Que osso duro de roer, coisa nenhuma. Ele tem paciência para lidar com pessoas difíceis. Amém, meus irmãos? Posso fazer uma pergunta? Que vai mostrar para mim, para você, como é que está o nível da nossa longanimidade? Como é que você lida com essas questões, com pessoas difíceis de lidar? Como é que você lida com a ação e com a reação de alguém contra você, diante de uma atitude que você fala, eu estou certo, irmão, e se eu estou certo, eu dou uma boiada para não entrar na briga, eu dou um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. Tem um dito assim, não tem? É quem não tem, irmãos, a longanimidade, a macotimia, o ânimo longo, a paciência para não pecar, não errar. Amém? Jesus, eu vou orar. Dá longanimidade para todas as esposas agora. Cadê os maridos? Vai dizer um amém? Foi fraco. Vou orar de novo. Jesus, dá longanimidade para os esposos. Cadê as esposas? Diga amém. Ai, Jesus, elas disseram amém. Ah, que coisa linda. Há muitas pessoas que lidam muito bem quando são tratadas bem. Sim ou não? Ah, irmão, me tratou bem, eu também trato bem. Eu devolvo da mesma forma que recebo. O crente que tem fruto do Espírito, ele não vive, ele não faz isso. Ele vai na contramão. Ele trata bem quem lhe trata mal. Ele é educado com quem é mal educado com ele. Ele é amável com quem não é amável com ele. Quando alguém fere você, e quando alguém é injusto comigo, com você, qual é a nossa atitude, irmão? Qual é a nossa atitude? Responde para você. Eu já respondi para mim em casa. Jesus, me ajuda, eu preciso desse fruto do Espírito em mim. Como é que nós reagimos, irmão? É pagando mal com mal? Tá certo assim? Não, nós devemos pagar o mal com o bem. Lembrei da minha avó, que Jesus a tenha, e Ele tem mesmo, que ela partiu salva. Ela não conseguia ir para o culto, pastor Afonso, sem encher
um bornalzinho, um saquinho de pano que ela fazia de saco de açúcar, costurava, alvejava, colocava uma alça, e dentro daquele saquinho ela colocava o cozinhado de feijão de corda, ela colocava naquele saquinho 1 litro de leite, que meu avô tinha tirado de manhã cedo, uma dúzia de ovos, e quando ela não matava um frango, picava e colocava num saquinho e levava para ir. Vó, que é isso, vó? Eu vou levar para casa da irmã fulana, coitadinha, ela é aposentada, nem sei se ela recebeu a aposentadoria hoje, mas eu vou levar para ela isso aqui. Vó, aquela mulher é ruim, vó, aquela mulher fala mal da senhora. Não, meu filho, mas eu amo ela. Isso é crente, irmão, isso é fruto do Espírito, irmão. É pagar o mal com o bem. E olha que frase linda que eu ouvi hoje. Quando o Espírito Santo opera em nós o caráter de Cristo, a marca da nossa vida é longanimidade, tardio em irar, devagar para perder a paciência. Amém, meu irmão? É você ter o mesmo ânimo longo que Jesus teve quando não devolveu a mesma ofensa que estava recebendo na cruz. Ele podia, irmão, como Cristo, olhar e dizer: o meu olhar vai fulminar esses soldados que estão me provocando e me fazendo tanto mal. Mateus 26, 51 a 56. Vamos ler juntos? Irmão, não é fácil ser crente. Quem falar que é fácil ser crente, eu preciso conviver com você um dia inteiro para eu aprender como é que é fácil. Olha lá, vamos ler junto? 1, 2, 3. Deixa o texto aí, deixa esse texto aí, ó. Todos sabem que isso aí foi Pedro, que na prisão de Jesus tirou a espada e não tinha longanimidade. Ele, sem longanimidade, irou rapidamente, cortou a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote. Mas olha o verso 52. Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. 53. Aqui, ó. Olha aqui Jesus mostrando para Pedro a marca do fruto da longanimidade. O que Jesus diz para Pedro agora? Vamos junto, toda a igreja bem forte. Dá 12 legiões de anjos, pastor? 72 mil? Jesus poderia somente uma palavra, naquela hora da prisão, trazer naquele exato momento para ser sua defesa. $72.000 anjos para defender Jesus só com uma palavra, mas ele foi longânimo até na crucificação. Mesmo pregado na cruz, ele vê o carrasco que cuspiu em seu rosto lá no pé da cruz e ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é longanimidade. É você ser ofendido e dizer: meu Deus, que dó, ele não sabe o que está falando, ela não sabe o que está falando, não calça o meu sapato, não sabe onde meu calo aperta. Jesus, perdoa ele, perdoa ela. Isso é longanimidade, é o ânimo longo, é ser menos rápido possível para ficar bravo. Diga amém. Não ouvi. Amém. Podemos ir para o quinto gomo do fruto do Espírito? O quinto gomo do fruto do Espírito é
benignidade. Benignidade. Tem a ver, irmão, com aquilo que é benigno. Tem a ver com aquilo que é contrário de benigno, com aquilo que é maligno, que não é maligno. Então o homem benigno é o homem que não é maligno. É o contrário de maligno, é benigno. É aquela pessoa que pensa bem para falar. Amém? É aquela pessoa que age em favor do bem. É aquela pessoa que reage em favor do bem e que não tem maldade. Amém, meus irmãos? Ele não tem maldade, ele tem benignidade. Ele não arma nos bastidores, ele não orquestra o mal, ele não pensa o mal. É até uma certa forma inocente, irmão. Ele não é aquela pessoa que joga verde para colher maduro. O maldoso, ele joga um verde para colher maduro, para pegar você no contrapé, no pulo. Mas quem é benigno não joga verde para colher maduro. Quem é benigno é aquela pessoa que não trama contra o outro. Aquela pessoa que nas suas palavras tem o bom propósito. Ah, fulano está falando ou falou, pode ter certeza, se não é ele falando, se foi ele que falou, pode ter certeza que ele falou para o bem, não falou para o mal. As suas ações e reações têm um bom propósito. Isso é o homem benigno, é a mulher benigna. Todo o seu agir, vou repetir, todo o seu agir é tomado de benignidade. Vamos ver Mateus 6,34? Mateus 6,34. Vamos ler junto? A ação de quem é benigno é a ação de confiança, que o amanhã Deus vai prover, o amanhã Deus vai prosperar, o amanhã Deus vai operar. Amém, meus irmãos? Veja Lucas 23:34. É aquela pessoa que tem a marca da benignidade. E mesmo diante do mal, ele está estendendo a mão para abençoar. Vamos juntos? 1, 2, 3. Benignidade, que o Espírito Santo trabalhe em meu coração e em seu, produzindo em nós a benignidade fruto do Espírito, a benignidade caráter de Cristo em nós, a benignidade sendo obra do Espírito Santo, irmão, porque o homem sozinho por si só não faz, por si só, ele é mau por natureza, mas a benignidade operando em nós, pelo fruto do Espírito, nós conseguiremos ser benigno. Eu vou deixar o fruto do Espírito, bondade, o gomo da bondade, para a próxima terça-feira, que é mais longo, e eu quero ter mais tempo para tratar sobre a bondade do fruto do Espírito. Quem acha que precisa melhorar em alguma área que você e eu precisa melhorar, diga amém. Deixa eu ouvir melhor. Quem precisa melhorar, amém. Eu vou levantar minhas duas mãos. Eu preciso melhorar. Quem precisa melhorar, diga um amém mais forte. Ô pastor Volte, vem orar por nós. Principalmente por mim, eu preciso da longanimidade, eu preciso da paz, eu preciso, irmão, do fruto do Espírito da alegria, eu preciso do fruto da bondade, eu preciso pagar o mal com o bem, eu preciso amar e orar pelos inimigos. Amém, meus irmãos? Que orar por amigo é fácil, difícil é orar pelos inimigos. O senhor está com os frutos aí prontinho, né? Com o fruto prontinho, bonzinho. Ora por nós. Meus irmãos, vamos estar em pé, irmãos. Glória a Deus. Que nós possamos. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Que o Senhor possa nos ajudar.
esse ensino tão maravilhoso